Então, BIM, né? É, Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu prometi para Letícia que ia conseguir fazer um vídeo sobre o que é BIM em 15 minutos. Eu não sei quem que eu queria enganar, porque eu sou prolixo, mas eu vou tentar ser rápido. Por que que tá com essa tela do Google enorme aqui? Porque definir BIM é fácil. Eu venho aqui no Google, digito BIM e titio Google vai me dar a resposta muito rapidamente. O que é o sistema BIM? Já é uma pergunta bem feita, né? Já ajuda a compreender. Porque não adianta você vir no Google, digitar BIM e procurar o que é BIM. Você tem que ir no lugar certo, saber entender a resposta. O que é o sistema BIM? É uma boa pergunta. Porque parte do pressuposto que BIM é um sistema. E é isso que BIM é, um sistema. BIM não é um software. E eu poderia parar esse vídeo por aqui com 1 minuto e 32 segundos de tempo, um recorde. Então, por exemplo, se você vir, está trabalhando num projeto sim, seu com Revit e vai contar vantagem falando que está trabalhando com BIM, pode ser, mas não necessariamente, porque Revit não é BIM por si só. O Revit é um software que faz parte do sistema BIM. Vamos ver o que o Google me fala aqui sobre o que é BIM. O que é BIM? Com a tecnologia BIM, Building Information Modeling, a modelagem de informações da construção, é possível criar digitalmente um ou mais modelos virtuais precisos de uma construção. Realmente a tecla deu uma excelente resposta. A tecla, inclusive, fabricante responsável por esse software que vocês pirateiam com tanto gosto, que é o SketchUp. A resposta é perfeita, porque é isso mesmo de que se trata BIM. É uma modelagem de informações. Vocês estão vendo que o da construção é um qualificativo. Eu poderia modelar as informações do tempo, do clima. Então eu podia ter um CIM, Climate Information Modeling. Existe, inclusive. Né? Então, o que importa aqui é o I e o M. A construção é um detalhe importante porque é disso que a gente vive, mas é um detalhe. A modelagem de informações é que importa para poder a gente entender e para poder ficar claro para vocês que o trabalho com esse canhão que é o Revit, ele é um trabalho em que vocês têm que ter consciência de que vocês não estão fazendo uma maquete 3D para poder tirar uma planta e renderizar, mas vocês estão tendo que vocês estão participando, né, da construção de um sistema de informações, do qual o seu modelo e as informações que você colocar no seu modelo vão alimentar. Esse sistema vai ser alimentado por você quando você utiliza o Revit. Mas também vai ser alimentado eventualmente por um engenheiro que vai calcular a sua estrutura, ou por um agrimensor que vai te fornecer
uma nuvem de pontos, por exemplo, para poder você tirar as informações de corte e aterro da sua construção. Ou por um engenheiro ambiental que vai te falar esse material é mais adequado que aquele porque tem pegada de carbono menor. Ou para a pessoa que vai tratar diretamente com a parte de eficiência energética, usa isso, não usa aquilo e tal. Tudo isso vai estar concentrado num modelo. E quando a gente fala modelo, não pensem que é uma maquete que vai estar flutuando na nuvem e que as pessoas vão ali e tiram informações dela. É modelo, quando se fala de modelo aqui, é modelo na forma mais fundamental da palavra. Ou seja, é uma representação das operações de um determinado sistema. E essa representação, no caso da arquitetura, é uma maquete virtual, tridimensional, com as plantas e cortes e outras peças gráficas, mas esse modelo, essa representação de sistema, também tem interessados que não sabem ler planta e para os quais uma maquete virtual significa nada. Para ele só importa saber o custo total das portas que você tem no seu projeto. Então ele vai pegar desse modelo, que não é uma maquete, uma planilha com todas as portas e custo das portas, custo total. Ele vai avaliar. Então, pensem que a gente, tradicionalmente, a gente usa principalmente o primeiro e preferencialmente o segundo até agora, mas usa dois modelos para poder projetar. Um é o modelo sequencial, onde você vai ali, tem um arquiteto, Niemeyer, faz aquele risco maravilhoso, tal, e esse cara fala, calcula aí, e aquilo ali vai seguindo um processo linear. As informações vão sendo passadas etapa por etapa de uma forma linear. Então elas têm que ir e voltar nessa linha, e se não tiver uma equipe muito bem azeitada, é um telefone sem fio. A informação vai lá no canteiro de obra, quando ela volta para o arquiteto, pelo amor de Deus. Outra forma que tem sido mais recentemente usada em paralelo, né, onde as disciplinas, vamos falar assim, vão trabalhando paralelamente. Então, desde a concepção, você tem ali um engenheiro no seu pé, meio que te dando algumas orientações em função aí das demandas do seu cliente e tal. Então, desde o primeiro rabisco, você já não tem o Niemeyer mais. O cara vai lá, faz aquele risco, assim, o cara já fala assim, ó, o cliente só tem 30 para gastar, esse rabisco seu aí vai custar 100. Talvez seja interessante pensar diferente. Ele vai te aconselhar. Você vai desobedecer e depois vai tentar convencer o cliente que 30 é 100. Mas enfim. E tem a ideia do BIM, que nem é sequencial nem paralela mais. Se ela é baseada na modelagem de informação, essa informação ela é colocada quase que no centro de um sistema radial, ou seja, esse modelo de informações é cercado por todos os interessados nesse projeto, e todos os interessados têm acesso a esse sistema central que é o projeto. Então, o contador, o orçamentista, por exemplo, pode conseguir gerar uma planilha com muita facilidade, com os elementos que ele quiser, assim como eu posso
modificar o meu projeto da forma mais rápida que eu puder, minha maquete, fazer uma boa apresentação para o cliente, porque muitas vezes interessa uma renderização para o cliente, mas o que interessa para o engenheiro, por exemplo, é se as vigas, pilares, paredes e portas vão estar adequadas com o que ele calculou. Então todo mundo tem acesso a esse sistema central. Alguns com maior ou menor distância, né, em função das permissões que são dadas, isso aí é um outro papo. Mas BIM é isso aí. É um sistema de modelagem da informação. Pensem sempre, né, então, quando vocês estiverem utilizando um software e a ideia de trabalhar com BIM, que não é simplesmente usando um software que vocês vão estar usando BIM. Inclusive, na escola é muito difícil usar BIM de uma forma plena, né? Até dá, mas e eu acho que é interessante que se trabalhe nesse sentido, de estimular o trabalho de grupo, porque quando você fala de informação, você basicamente está tratando de comunicação e da diminuição ao máximo possível dos ruídos. E falar consigo mesmo costuma ser chamado de esquizofrenia. Então é bom sempre falar com o outro, né? BIM, o sistema de modelagem de informação para a construção, não dá para prescindir do outro. Vocês têm que se preparar para projetar contando com a participação de outros, se vocês querem utilizar o sistema BIM. Eu tenho 12 minutos já de vídeo, eu quero dar só um exemplozinho aqui para vocês. Talvez fique aí uns 20 minutos e a Letícia não me mate. Olha só, eu tenho um sisteminha aqui, eu não trabalho com o Revit, eu trabalho com ArchiCAD, não vou fazer propaganda para o software, isso aqui também não é um tutorial de ArchiCAD, uma conversa sobre BIM. A gente normalmente, quando vai construir, faz isso aqui, né? É um CAD. No máximo, isso aqui. Modelinho daquilo ali que está no CAD no SketchUp. SketchUp também é um outro capítulo, dá para poder chegar muito próximo no que a gente entende como BIM usando o SketchUp, mas se vocês interessarem, depois eu posso fazer um videozinho sobre isso. Tem muita coisa que o SketchUp é capaz de fazer, mas não é o caso. Então, a gente trabalha com isso, mas tentem imaginar que isso aqui é isso. Isso aqui é um projeto meu para o departamento de fitotecnia, de agronomia aqui da Universidade de Viçosa. Então, vocês tentem multiplicar aqueles 4 pilarzinhos lá, e tem umas vigas também, e parede por isso aqui, né? Então, dá para ver que a gente trabalha com uma miríade, 1 milhão de informações e que a gente tem que mandar depois para um engenheiro que vai mandar isso aqui para você. Isso aqui é uma planta de forma e você vai ter que adequar depois, trabalhar com sua arquitetura para poder satisfazer algumas demandas incontornáveis da engenharia. E realmente existe isso, não é coisa de frescura de
de arquiteto, nem de engenheiro, a gente tem que trabalhar junto. Então vocês vão vendo, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a distribuição dessas janelas originalmente era diferente, mas o engenheiro disse que esse pilar tem que ser desse tamanho. Então a distribuição dessas janelas teve que mudar. Aí eu tive que compatibilizar, tirar janelas. Então tinha aí um quadro de janelas, são centenas de janelas. Aí eu tive que ir no quadro de janelas, conferir uma por uma. Tá vendo como a informação não flui? Ela não flui. E se o projeto arquitetônico for passado para a empresa que vai construir sem a compatibilização, a empresa, o orçamentista dela vai contar lá, ó, tem 200 janelas. Mas aí o engenheiro me manda depois, como eu estou falando, a coisa funcionava mais ou menos como uma linha, me manda o estrutural, eu tiro 50 janelas, vão ser 150. Parece que é muito bom diminuir o custo da construção, realmente é bom, mas quando você trabalha com licitação, reduzir o custo dá muito trabalho, porque você vai ter que refazer toda uma planilha de orçamento, reduzindo o custo. E pense que a licitação é uma concorrência entre quem dá mais ou dá menos pelo valor do projeto. Se no meio do custo da obra, com uma empresa já ganhadora, eu reduzo o custo do projeto, uma outra empresa pode chegar e falar assim, mas por isso aí eu fazia. E dá muito pepino. Então, assim, a gente com a ideia de que o projeto é um banco de dados, de informações modeladas, e que todos estão trabalhando em torno dessas informações e têm acesso a essas informações em tempo real, você consegue evitar esse tipo de problema que é burocrático. É um problema, por exemplo, que passa ao largo, do lado do nosso dia a dia na arquitetura. Ele passa do lado. A gente sabe o que de lei 8666. Então aqui, ó, vou só mostrar para você como isso se dá ali, aquele problema, um problema simples de compatibilização. Eu tenho aqui, vou até fechar isso aqui, não faz muito sentido. Vou maximizar. Então aqui eu montei já previamente, rapidamente, 18 minutos, meu Deus, mas vai ser rápido. Montei aqui um sisteminha para poder eu ter isso aqui mais ou menos como resultado, só que agora num software que me fornece um tipo de informação muito interessante que eu vou dar só como um exemplo das milhares de coisas que daria para poder eu fazer, para poder implementar uma modelagem de informações na minha área de trabalho, que é arquitetura. Então eu vou criar aqui umas paredes. Tem aqui o cômodo. Vou fazer um lançamento básico aqui de pilares, pilar 30 por 30, tá? Finge que isso aqui é uma sala de reuniões, não sei, pode ser qualquer coisa, tem 5 por 5 isso aqui mais ou menos. E suponho que eu tenha aqui uma porta. Vou tacar essa porta aqui, ó, P1, tacar ela mais ou menos aqui assim. Pronto, eu ponho o lado que eu quero abrir a porta, está posta a minha P1. Então eu tenho aqui uma planta, se eu clicar aqui eu já tenho um corte, está aqui minha porta, um 3D está aqui também,
Meu cômodozinho com porta, não vou pôr nem laje, nem piso, só rapidinho para mostrar mesmo. E aí é o seguinte, a forma de eu comunicar com o engenheiro civil, por exemplo, é via arquivo IFC. É muito importante que vocês procurem também no Google e depois procurem se informar sobre o que é esse diabo de IFC. Porque é essa extensão de formato que vai me permitir conversar com as disciplinas que vão ter que ler esse meu projeto arquitetônico. Então eu vou mandar para ele, por exemplo, o meu projeto. Vamos supor aqui que eu tenho o modelo 3D de tudo. Eu posso escolher aqui que eu vou mandar para ele apenas o núcleo dos elementos, que é o que interessa para ele. Ou seja, eu vou mandar para ele apenas o núcleo dos pilares e as paredes básicas. Ou eu posso mandar para ele apenas o núcleo dos elementos estruturais. Posso mandar para ele só pilar, viga, laje, e que ele vai entender. Bom, enfim, ou posso mandar o modelo completo. Ele tem condições, dentro do formato IFC, de abrir lá e saber que isso aqui foi um pilar lançado por mim, que isso aqui foi uma parede. Ele tem condições de desligar essas paredes, ligar, desligar a porta e ter só o modelo estrutural para poder começar os cálculos dele. Mas vamos supor que ele devolva para mim, ele vai devolver também um modelo em IFC que eu vou importar, vou anexar como se fosse um módulo externo, um componente dentro aqui desse meu modelo para substituir minha estrutura existente. E vamos supor que nesse lançamento dele, ele tenha visto lá que o negócio tenha rodado só com 30 por, sei lá, 60. Vamos ver se dá. Não, está amarrado aqui. 30 por 60. Tá aí. Então é exatamente aquela situação que vocês viram lá naquele projeto enorme, complexo, de um pilar que me arrebenta as pernas da posição da minha porta. Só que aqui eu tenho ferramentas para poder comunicar com o engenheiro e que eu não tenho que ficar verificando porta por porta visualmente. Então vem aqui, modelagem, eu tenho um botãozinho aqui, detecção de colisão. Eu posso escolher o tipo de elemento que eu quero ver que está a investigar, e o tipo de elemento que eu quero verificar com que o primeiro está colidindo. Então eu quero ver, por exemplo, se minhas portas, mas eu podia adicionar janela e tudo mais aqui, se ele está colidindo com o sistema estrutural que eu acabo de receber. Então põe aqui verificar e ele já me dá aqui que deu uma colisão encontrada. Eu ponho continuar, ele vai me abrir essa paleta flutuante e vai me mostrar que tem um choque. Choque 01. Está aqui escondidinho, eu vou ligar ele. Olha só que bonitinho. Então ele vai me mostrar que a porta 01 entrou em choque com esse pilar. Inclusive, por exemplo, se eu tiver uma porta 01 só, naquele projetão lá que vocês viram, e tiver só essa situação, eu posso vir aqui nesse foco no elemento, foca no elemento. E aí ele me mostra exatamente onde está meu problema, onde está a minha colisão. Eu posso ressaltar ela. E a partir disso, meu Deus, 24 minutos. Vai dar. A partir disso, eu posso vir aqui e comentar com o engenheiro, exportar meu comentário, falar, de duas uma, por exemplo, eu posso comentar com ele que, beleza, deu uma colisão com a porta 1, mas para mim tudo bem arredar minha porta
e chegar ela mais um bocadinho aqui para cá, na horizontal, no eixo X, e não tem problema se ter colocado o pilar aí. Ou eu posso falar, não, de jeito nenhum, esse pilar tem que ter 30 por 30, dá um ataque de pelanca. Tem uma terceira ainda possibilidade, que é eu virar para ele aqui nos comentários, mandar um comentário e falar, ó, roda aí de novo e vê se não dá para colocar esse pilar ao invés de no eixo, a maior dimensão no eixo X, colocar a maior dimensão no eixo Y. E aí ele vai mandar para mim, vou mandar para ele esse comentário. Esse comentário ele já vai modelado, o que é mais interessante, né, porque ele está aqui, ó, no meu modelo. Está aí, ó. Então ele vai como uma extensão que vai criar uma pequena modificação no modelo do meu colega engenheiro. E junto com ele vai meu comentário mal criado. Esse engenheiro vai ou acatar as minhas sugestões, ou no caso só verificar que eu arredei a porta e tudo bem, o pilar está daquele jeito e que ele pode mandar o projeto para frente. Então eu posso vir, né, eu pego, primeiro vamos supor, arredo aqui minha porta para colocar ela em outro lugar, tiro aqui, né, deleto meu choque, ela não está chocando mais, eu posso vir aqui verificar na modelagem, detecção de colisão, porta com pilar, verificar e deu 0 colisões encontradas. Está tudo lindo, o mundo está feliz novamente, né? E aí, por exemplo, eu mudei a porta de lugar, coisas que, né, esses softwares facilitam. A minha porta na planta já mudou de lugar, ou seja, pensa naquele projeto imenso, eu tendo que mudar porta por porta, nas plantas, cortes, né, e vistas, e esse software já permite eu fazer isso, e essas alterações já vão para aquele núcleo de modelagem das informações a que todos têm acesso. Então, por exemplo, o orçamentista já vai saber que eu vou ter um pouco menos de parede aqui, isso multiplicado pelo tamanho daquele projeto, 10 mil metros quadrados, não sei quantas alterações, isso aí vai dar uma economia, ou vai lá de 1% no preço de todas as alvenarias. Ele vai saber disso, mas ele vai lá buscar uma planilha, ele não vai buscar uma planta baixa para poder saber quanto medido na cota de parede que vai diminuir. Ele vai simplesmente lá, o que vai ser comunicado para ele é uma planilha. Bom, tem 28 minutos, eu acho que está de bom tamanho. Fica aí à disposição de vocês para tirar dúvida. Está todo mundo trancado em casa, todo mundo tem que continuar assim. E eu posso, né, fazer esse tipo de ajuda virtual aí. Eu acho que para mim é muito interessante também. Eu aprendo também nesse processo, inclusive a ser menos prolixo e não fazer vídeos de 1 hora e meia. Olha só, estou fazendo um vídeo de 29 minutos. É uma evolução. Aquele abraço para vocês, espero que tenha ajudado.